De longe, um dos fatores mais importantes para você fazer dinheiro no mercado financeiro, fazer dinheiro com day trade, é ter uma estratégia que possa te manter consistente. Uma estratégia que possa fazer você ganhar dinheiro ao longo do tempo, de forma consistente. Acredito que, sem exceção, todas as pessoas que hoje são consistentes com day trade passou por uma fase onde fica pulando de galho em galho, pega uma estratégia, testa outra e de repente fica super frustrados porque nada fica dando certo, perde aqui, perde ali, ganha um pouquinho, depois entrega, e isso é realmente muito frustrante. Então nesse vídeo eu decidi trazer apenas uma única estratégia que tem potencial de te fazer consistente por décadas. Você pode usar essa estratégia todos os dias, que ela tem potencial para te tornar consistente durante muitos e muitos anos. Você pode aplicar não só no day trade, e sim para operações maiores também, em tempos gráficos maiores, como operações no diário, que você pode fazer uma operação durante alguns dias. Você pode entrar em algumas ações e manter suas posições baseado nessa estratégia de price action, de análise gráfica que eu vou te mostrar agora. Eu vou explicar o gerenciamento, vou explicar o tempo gráfico que você pode entrar na operação, gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos, tempos gráficos maiores. Vou explicar o passo a passo até o ponto de nós colocarmos a ordem de compra ou de venda, definir o ponto de stop e o ponto de alvo, e vou me esforçar ao máximo, e eu realmente acredito que ao final desse vídeo você vai ter compreendido o passo a passo para você aplicar essa estratégia e que essa estratégia possa te trazer retornos. Então, se você vai ficar comigo durante todo esse vídeo, por gentileza, clique no botão de like, inscreva-se no canal e vamos começar. Primeiro eu vou seguir um passo a passo. Eu preciso que você saiba identificar as tendências de forma correta, então eu vou começar te ensinando como identificar as tendências. Em seguida, levando em consideração que você já sabe identificar as tendências do mercado, eu vou começar a aplicar essa teoria no gráfico e nós vamos aprendendo passo a passo como colocar a ordem, como definir o ponto de stop e como definir os pontos de alvo, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou começar explicando os níveis de preço. Nós temos dois tipos de oscilação. Nós temos as oscilações menores, que são essas pequenas pernadas aqui, olha só, né? Muitas vezes nós podemos até operar scalper, fazendo a leitura barra a barra, que são essas pequenas barras, só que não vamos focar nessa movimentação hoje. Nós vamos focar nas oscilações maiores. Inclusive, vamos deixar essa sigla aqui para a gente lembrar desse termo. Nível de oscilação principal, que são os níveis maiores. Por exemplo, observe que aqui o preço tinha uma certa movimentação, né? Tinha aqui uma pequena região, estava trabalhando um pouco consolidado, e aí aqui nasceu aqui embaixo, de repente ele já fez isso daqui, ó. Deu essa pernada muito forte. Aqui ele deu um impulso, é o nível de oscilação principal. Na retomada, ele fez isso daqui. Aqui tem vários níveis de oscilação menores, só que não vamos focar neles. Vamos focar nesse ponto aqui. O preço chegou até esse ponto e aí ele deu outro impulso até lá em cima, né? O mercado um dia fechou aqui, o outro já abriu gapado lá em cima. Então nós temos esses níveis aqui, ó. Nível de oscilação principal. Aqui foi o início, nível de oscilação principal. Voltou para cá, temos nível de oscilação principal. Deu esse impulso forte, nível de oscilação principal. Aqui na retomada, observe, ele fez isso daqui e em seguida, novamente, ele rompeu essa resistência. Ó, rompeu essa resistência, assim como ele rompeu essa outra resistência. E quando ele rompe resistência, é quando nós identificamos que o preço está em uma certa tendência forte. Olha só, ele veio aqui fazendo um pequeno pullback, né? E desse ponto, ele novamente, aqui tinha um nível de oscilação principal, desse início, e ele rompeu forte. Rompeu essa resistência, né? Nível de oscilação principal. Só recapitulando de uma forma bem objetiva, as oscilações maiores serão aquelas que estão rompendo os topos anteriores em oscilação de alta. Em oscilação de baixa, que eu vou mostrar no próximo passo, ele rompe fundos anteriores. Então aqui, ó, ele tinha um fundo, deu uma pernada. Observa, ó,
você pode identificar que aqui foi uma pequena pernada, voltou e continuou. Só que é uma pernada pequena que nem rompeu o topo anterior. E eu não estou querendo focar em oscilações menores. Eu não estou querendo focar nas micro oscilações. Eu quero os níveis de oscilação principal. Nível de oscilação principal, tá? Então aqui eu conto como uma pernada apenas, até porque ele só foi romper essas regiões de topo. Desculpa. Ele só foi romper essas regiões aqui de resistência cá em cima. Então, pegando daqui para cima, nós temos o nível de oscilação principal, que foi toda essa pernada. Na retomada, ele voltou até aqui. Aqui nós tínhamos a resistência, nesse ponto. Concorda? E aí depois ele rompeu aqui. Observa, ó. Aqui ele quebrou a resistência, dando uma continuidade nessa pernada até aqui em cima, que já foi o início do novo dia. Então aqui nós temos um nível de oscilação principal, toda essa pernada. Na retomada, observe que ele não veio até aqui no fundo, ó. O preço não continuou andando para romper esse fundo aqui, para descaracterizar a tendência. Ele fez um pequeno pullback, fez um recuo, uma retração, e daqui ele continuou rompendo mais uma vez a próxima resistência, que a resistência era aqui. Então essa outra pernada, daqui até aqui, foi o nível de oscilação principal. Vamos focar nesses níveis, tá? Muitas vezes, os níveis de oscilação principal, ele vai acontecer assim mesmo, olha só. Tem uma pernada aqui, na retomada ele faz isso daqui, continua, faz isso daqui mais ou menos, continua, faz isso e continua. Mas observe um padrão, ele sempre está rompendo as resistências, olha só. Sempre está rompendo as resistências e não os fundos anteriores. Observe que os fundos anteriores, o preço não está rompendo. Ele está sempre cada vez ascendente, indo para cima. Então, isso daqui significa que o mercado está em tendência. A partir do momento que o preço deixar de continuar indo para cima e de repente, se ao invés dele desse outra pernada aqui para cima, ele fizesse isso daqui, ó, continuasse e rompesse esse nível aqui de baixo, então iria descaracterizar uma tendência de alta, tá? Acho que essa parte ficou claro? Espero que sim, porque isso daqui é muito importante para a continuação dos próximos passos. Agora, vamos trabalhar com uma situação aqui onde o movimento está caindo, o mercado está caindo. E para você ver se você já entendeu a explicação que eu dei anteriormente, eu quero que você dê um pausa no vídeo de 4 ou 5 segundos e observe quais são os níveis de oscilações principais aqui nessa movimentação. Pause o vídeo agora e veja se você consegue observar quais são os níveis de oscilação principal. Ok? Espero que vocês tenham pausado o vídeo e espero que vocês tenham traçado quais são os níveis de oscilação principal. Então, vamos começar aqui explicando a movimentação de baixa. Aqui anteriormente tinha um mercado que estava mercado pequeno rompendo fundos e topos, né? Até esse ponto aqui tínhamos o fundo e aqui tínhamos um pequeno topo. Ele começou aqui e rompeu para baixo, iniciando um novo nível de oscilação principal. Por quê? Tínhamos um fundo aqui e ele rompeu. Então aqui já podemos falar que ele iniciou o nível de oscilação principal. Ele fez um pequeno pullback aqui e aí deu outra pernada para baixo. Olha só. Temos aqui essa região, temos um outro nível de oscilação principal. Na retomada, ele fez um grande pullback. Olha só, aqui nós temos um nível de preço onde tinha esses fundos e onde foi o topo anterior. Então nós temos toda essa região. Aqui era o topo anterior, que era o topo da pernada anterior, e o preço fez um pullback profundo, um recuo profundo. Observe que ele não veio só até aqui, por exemplo, e começou a cair daqui. Ele precisou testar, fazer um reteste na região lá de cima. Veio até aqui e aqui começou novamente um novo nível. Talvez muitos de vocês tenham falado que isso daqui foi o nível de oscilação principal, desse ponto até esse ponto, mas na realidade não foi. Por quê?
em um movimento de baixa, ele precisa romper o fundo anterior para se tornar um nível de oscilação principal. E até esse ponto aqui, ele não tinha rompido. Então, o nível real de oscilação principal é toda essa pernada aqui, ó, observe. Que apenas daqui para aqui, ele conseguiu romper o fundo anterior. Rompeu aproximadamente nessa barra aqui e começou a cair. Aqui ele fez um pequeno recuo, testando aqui um pouco essa região e voltou a cair novamente daqui, rompendo mais uma vez o fundo anterior. Então aqui, observe que é uma situação real do nosso mercado, onde ele está todo embaraçado. Ele está fazendo isso daqui, observe, ó, fazendo vários movimentos assim, voltou profundo, trabalhou e continuou a cair, tá? Então a partir do momento que ele rompe o fundo, rompe suporte de movimentações anteriores, é onde podemos caracterizar o nível de oscilação principal, ok? E não essas pequenas pernadas aqui, ó. Aqui é apenas uma micropernada, é um movimento menor, não caracteriza o nível de oscilação principal. Agora, o nosso próximo passo é identificar as reversões desses níveis de oscilação principal. Por exemplo, nós temos aqui alguns níveis de oscilação principal que apontam a tendência de baixa, só que de repente o direcionamento desses níveis de oscilações principais mudam e o mercado começa a reverter a tendência. Então nós vamos identificar o início dessa reversão e começar a operar a favor dessa nova tendência. Aqui nós temos uma pernada para cima, na sequência ele retoma, faz um pullback, ao invés de continuar para cima, ele faz o contrário, desce aqui, começa a trabalhar, desce e rompe essa região de fundo, né? Ok, então aqui nós temos um nível de oscilação principal de baixa. Ele retoma para fazer o pullback, retoma nesses pontos aqui e continua a tendência de baixa. Então aqui daria uma operação, nível de oscilação principal, essa outra pernada aqui, só que na sequência ele faz o seguinte, ao invés de chegar até aqui mais ou menos nesse topo e continuar a cair, ele chega mais ou menos nesse topo e deixa um novo nível de oscilação principal, que é esse daqui. Observe que ao invés de romper o fundo, ele rompe o topo. Qual era o topo? Esse carinha aqui. Daqui para cá era uma pernada e ele rompeu esse topo. Só apagar aqui. Então aqui nós já descaracterizamos a tendência anteriormente, que era de baixa, e começamos a observar agora novos níveis de oscilação principal. Aqui sendo o início, e vamos observar se o mercado vai reverter a tendência ou se ele vai começar a consolidar, né? Aqui nós temos o primeiro nível de oscilação principal e vamos acompanhar esse mercado. Olha só, aqui ele rompeu já esse nível aqui, fez uma pequena retração, continuou, chegando mais ou menos aqui, ó, deixou um novo topo, fez uma pequena retração, voltou mais ou menos nessa área e ele continuou. Aqui não chegou a romper, aqui ele rompeu. Ó, então, novo nível de oscilação principal. Aqui o mercado aponta já a nova tendência de alta, ó. Novo nível de oscilação principal. Ele fez um pequeno pullback até aqui e continuou o movimento para cima, rompendo o topo. E ele continuou. Rompendo, aqui trabalhou consolidado. No dia seguinte, ele voltou fazendo um pullback. Tirar um pouco o zoom. Voltou fazendo pullback e continuou aí para cima, ó. Continuou aí para cima. Fez uma pequena retração aqui e continuou aí para cima. Uma pequena retração e continuou aí para cima. Agora nós vamos mergulhar na estratégia. Então eu quero que tudo que eu expliquei aqui tenha ficado entendido, porque vai ser muito importante, né? Eu sei que foi uma explicação bem longa, talvez até maçante, mas aqui realmente é muito importante. Agora eu vou explicar como você pode colocar isso na prática, usar em qualquer tempo gráfico, seja operações de day trade, ou seja lá se você esteja querendo entrar em uma ação para ficar dias, semanas, você pode
executar essa técnica no gráfico diário, do gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, gráfico diário. Você pode fazer diversos tipos de operação em qualquer mercado, tá? Então vamos lá para a prática. É bem simples. O primeiro passo, você precisa identificar para onde o mercado está indo, porque você não quer ir contra o mercado. Você quer ir a favor do mercado e a favor da tendência. Então, para ajudar nesse processo de identificar a tendência, você usará apenas 2 tempos gráficos, que é um maior e um menor. O maior é para você marcar e identificar a tendência. O tempo gráfico menor vai ser para você procurar a entrada. São regras bem objetivas. Assim como para você ser consistente no day trade, você precisa ter regras bem objetivas, regras que realmente você entenda, para quando chegar o momento você aplicar suas regras, entrar na operação, sair da operação sem cogitar muito, sem envolver muito eu acho, talvez, será. Não, você precisa ser objetivo. Então, primeiro você escolhe 2 time frame, 2 tempos gráficos. Um para você entrar na operação, procurar, você vai enxergar o sinal de entrada e aí você entra na operação, e o tempo gráfico maior, né, é que onde você vai marcar, você vai identificar a tendência. Então, se você opera no gráfico de 5 minutos, use o gráfico de 15 minutos para marcar. Mas se você opera no gráfico de 15 minutos, use o gráfico de 30 minutos para você marcar. Escolha apenas 2. Se você opera em um tempo gráfico, escolha um tempo gráfico maior. Digamos que você faz operações no gráfico de 30 minutos. Então você pega o gráfico de 60 minutos e você marca, você identifica a tendência. Se possivelmente você opera no gráfico de 60 minutos, de 4 horas, você usa o gráfico diário para identificar a tendência, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer a operação no gráfico de 5 minutos. Então eu vim aqui no gráfico de 15 minutos, olha só. O gráfico de 15 minutos e marquei. Observe que anteriormente o preço estava em uma região de consolidação, concorda? Tinha uma região aqui, né? Região de fundos, tinha uma região de topo. O preço estava trabalhando aqui, né? Um pouco consolidado, e aí de repente ele fez isso daqui. Olha só. E esticou até aqui. Ok, deu a primeira pernada, deu um impulso que possivelmente ele pode agora iniciar um movimento de tendência. Ele fez o recuo, fez o pullback, né, aquela pequena retração, e novamente rompeu. Olha só, aqui tinha uma resistência, né? Tinha essa resistência aqui, e o preço rompeu essa resistência e continuou a tendência. Então aqui nós temos já um nível de oscilação principal. Olha só, né? Temos aqui foi o início, aqui foi o final, olha só. Montou aqui essa pequena estrutura, né? Temos aqui um nível de oscilação principal. O preço confirmou que saiu da região de consolidação, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos marcar aqui essa região, observe. Temos aqui essa resistência, né? Marquei aqui, apagar essa linha, deixei aqui essa região de resistência marcada. Anteriormente era uma resistência, agora virou um suporte, porque nós não vamos entrar simplesmente em qualquer lugar. Nós temos lugares específicos, temos regras específicas a serem seguidas. Então, quando o preço fizer isso tudo aqui, ó, primeiro passo, impulso, né? Nível de oscilação principal, não é uma micro oscilação, é uma oscilação principal para essa estratégia. Mais um impulso, ok, confirmou, temos o nível de oscilação principal. Agora nós vamos marcar, temos aqui, ó, temos essa resistência, né? Vou só marcar aqui essa região de resistência. Aqui em cima e aqui embaixo. Então, quando o preço ele chegar aqui e mostrar um sinal que nós vamos falar agorinha, você entra em operação. Porém, você não vai entrar em operações no tempo gráfico que você marcar. A fim de ter uma precisão maior nas suas entradas, nas suas operações, você reduz, no caso para o gráfico de 5 minutos, né? Marquei o 15, vou entrar no de 5 minutos. Perceba que é só 2 tempos gráficos que você escolhe, tá?
porque se você acabar querendo olhar para todos os tempos gráficos, vai embolar muito a sua cabeça, de repente a coisa vai parar de tá clara para você, vai parar de fazer sentido, você vai ficar muito perdido. Então escolha 2 tempos gráficos. Agora eu vou para o gráfico de 5 minutos para entrar na operação. Pau, entrei no gráfico de 5 minutos. O que eu estou procurando? Por exemplo, aqui eu marquei, eu sei que estamos em uma tendência de alta, porque já marcamos. Tenho aqui essa região de suporte. O que eu quero? Eu quero que o preço faça algo nesse cenário aqui, ó, que ele possa talvez vir por aqui, trabalhar. Vou só voltar aqui, jogar um pouquinho para cá. Aqui já abriu um novo dia, observe que o preço já abriu fazendo isso daqui. Então, normalmente ele pode fazer algo nesse cenário aqui, talvez, e aí tentar continuar. Então, quando o preço estiver trabalhando nessa região aqui, eu aproveito, pego o meu sinal de entrada e entro. Quais são esses sinais? Pode ser um fundo duplo, por exemplo. Digamos que o preço chegou aqui, fez isso daqui nessa região, aqui é um sinal de entrada, concorda? É um padrão bem conhecido, bem simples, um fundo duplo. Então, fez um fundo duplo aqui na região de suporte, é um bom momento para eu entrar. Eu entrando aproximadamente aqui, por exemplo, quando ele der o sinal ali de entrada, eu posso colocar o meu stop aqui e eu posso colocar o meu alvo mais para cima, na resistência anterior, porque aí eu vou ter um bom gerenciamento, né? O famoso 2-1, por exemplo, é um gerenciamento interessante. Ou, digamos que o preço faz algo nesse cenário aqui, ó. Se por algum motivo ele começar a trabalhar aqui e der um sinal, uma barra de entrada, e você entrar na operação aqui, você pode optar por uma probabilidade maior, porém um risco-retorno não tão convexo. Ou seja, digamos que você entre em uma operação que tem um risco-retorno de 1-1, você entra em uma operação aqui, o mesmo risco que você vai correr é a mesma porcentagem que você está disposto a assumir para ganhar. Digamos 50% e 50%. Você vai perder R$100 e vai ganhar R$100, um ou outro. Porém, é mais provável que o preço chegue aqui, porque ele está em tendência de alta e você entrou em um bom sinal, do que ele chegue no seu stop loss, tá? Então você escolhe um gerenciamento. Já já nós vamos falar sobre gerenciamento mais detalhado, ok? Mas os passos são esse. Primeiro passo, escolheu o time frame e marcou. Segundo passo, desceu um time frame e procurou um sinal. Procurou a confirmação do movimento. Essa confirmação aqui, um movimento de alta, pode ser um fundo duplo, por exemplo. Quando o preço deixar aqui um fundo duplo, ele chegar aqui e chegar na região de suporte e começar a demonstrar fraqueza para descer, né? Algo nesse cenário aqui, por exemplo. Você aproveita a barra de sinal, que nós temos alguns vídeos falando sobre barra de sinal de forma bem clara. Você pega uma barra interessante, uma barra que demonstra força para cima e você entra em operação de compra, né? Coloca stop e coloca alvo, algo nesse cenário. Vamos ver aqui na prática acontecendo, tá? Aqui é um excelente momento para você entrar em uma operação, porque observa só, nós temos aqui já as confirmações, né? O preço ele chegou aqui nessa região, observe que ele negou a continuidade. Nessas regiões aqui de suporte, as zonas de suporte são as principais regiões onde o preço vai testar e não dar continuidade. Ele chegou aqui, até essa barra aqui chegou a romper, mas impediu que ele continuasse. Tentou já dar continuidade logo direto, um bate e volta, só que também negou porque tinha operadores na ponta vendida. Ele chegou aqui mais uma vez, testou e agora está querendo continuar. Se você já estudou os meus vídeos sobre barra de sinal, você sabe que essa daqui, ó, é uma excelente barra de sinal. Esse carinha aqui, ó,
Por quê? É uma barra onde tem muito corpo, tem pouca sobreposição, demonstra de fato uma força na pressão compradora, a barra malmente tem sombra, né? Então o preço realmente está impulsionando para cima. Agora é um momento excelente para você entrar em operação de compra. O seu alvo, ele pode ser em 2 pontos. Ele pode ser um alvo mais curtinho aqui, né, na resistência, né? Ou você pode optar por colocar um alvo mais para cima. Por exemplo, ó, nós temos aqui essa pernada. Deixa eu retirar aqui, ó. Temos essa pernada projetada, né? Se você projetar do ponto da retração para cima, por exemplo, ó, tem essa pernada aqui sendo o início e aqui sendo o final. Se você pegar esse mesmo tamanho, copiei e colei aqui essa barra, ó, e projetar para cima, por exemplo, ó, você pode colocar o seu alvo, botar um pouco mais para cá, você pode colocar o seu alvo nesse tamanho aqui também, ó. Aqui sendo o início da pernada e colocar o alvo na pernada projetada para cima. Então você pode colocar o seu alvo tanto aqui, um alvo maior, você apostando na pernada inteira, quanto você pode pegar um alvo menor com a probabilidade maior de take aqui. Lembrando que os pontos de stop são, ou você coloca o seu stop loss do primeiro take aqui, observe que o seu gerenciamento vai ficar quase 2:1, né? Mas se você quer apostar em um movimento maior, um movimento de swing maior, você retira esse take, pega o seu stop e coloca no fundo anterior. Observe, ó, o fundo anterior é aqui, o seu stop está aqui, tá vendo? Ó, olha só, o fundo aqui, o stop aqui. Observe que o risco dessa operação é bem maior em reais, porém o que você está disposto a ganhar nessa operação também é bem grande em reais, tá? Em termos de probabilidade, é mais provável que o preço chegue aqui do que aqui, porque aqui é um alvo menor, um alvo mais curto. O preço pode chegar aqui, trabalhar, ele ficar fazendo isso daqui, ó. Chega mais ou menos aqui, começa a trabalhar, trabalha bastante, volta para depois chegar lá. Se você quer uma operação mais rápida, esse é o primeiro alvo. Se você quer uma operação mais demorada, esse daqui é o segundo alvo. E aí você define os seus pontos de stop, tá? Eu, por exemplo, nessa operação, eu pegaria esse primeiro alvo aqui mesmo. O preço chegou na resistência, nessa resistência aqui, eu já saí da operação. Então, o meu stop também estaria aqui. Ó, abaixo desse fundo, stop, nessa resistência, o meu take. Essa é uma das melhores estratégias que eu já vi, no meu ponto de vista, no que diz respeito a seguir tendência. Existem outras maneiras de você operar um ativo, mas no que diz respeito a seguir tendência, essa é uma das melhores estratégias que eu já vi em toda a minha vida. Porque nela você consegue ter regras bem objetivas, um passo a passo para você seguir. Quando você receber o sinal de entrada, atribuído todo o passo a passo que você já montou no gráfico, as marcações, não necessariamente uma linha de tendência ou algo do tipo, mas identificou a direção que o mercado está indo, fazendo uma análise gráfica no puro price action, e você consegue fazer um lindo trade. Vamos acompanhar aqui como esse garotão se saiu, né? Mas já sabemos como ele finalizou, porém vale a pena ver mais uma vez. Olha só, lindo trade, né? Show de bola mesmo. Aqui finalizamos, ó, ele continua subindo, né? Possivelmente pode até ir lá no alvo mais longo que marcamos, porém é importante ressaltar que esse trade demorou cerca de 1h30, próximo de 2 horas. As coisas estão acontecendo acelerado aqui com o poder da edição, né? Acelerando, deixando bem rápido. Porém, um trade desse nível pode demorar muito tempo. Quando você entra na operação, mesmo que seja no gráfico de 5 minutos, ele pode demorar horas e horas para poder bater no seu alvo. Principalmente se você entrar em um momento onde o mercado está andando devagarinho, está andando um pouco consolidado. Se você entra em um mercado que está andando um pouco mais rápido, ele demora muito menos, alguns minutos apenas. Então, operações de seguir tendências, operações de swing, não são scalpers, onde você entra e sai rápido, tá? É importante frisar esse time. Bom, eu espero que essa explicação tenha ficado extremamente claro. Espero que você esteja compreendido com perfeição. Porém, para as coisas ainda ficarem mais claras, eu vou dar um outro exemplo. Acabei de mostrar essa operação no gráfico de 5 minutos, sendo que marcamos no 15. Agora,
eu vou marcar no gráfico de 1 hora para a gente operar no gráfico de 15 minutos. Então vou marcar no 60 e operar no 15, tá? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando em relação ao time frame. Na verdade, acredito que você já esteja compreendido, porém, vamos fazer aqui uma operação mostrando na prática como é que funciona em um time frame um pouco maior, ok? E dessa vez, né, eu entrei em uma operação de alta, eu vou entrar agora procurar uma operação onde o mercado está caindo, para a gente mostrar todos os lados da história. Pegamos aqui essa situação. Talvez você possa ficar bastante confuso quando ver essa situação aqui, porém, depois desse vídeo, você já vai interpretar essa situação. Observe que anteriormente o mercado ele aqui tinha uma certa marcação, né? Tinha um topo e tinha um fundo, o mercado rompeu para cima, então rompeu a resistência anteriormente, o mercado estava subindo de alta. Ele fez isso daqui, né? Trabalhou aqui, não chegou a romper, então não marcamos essa área aqui, ó. Marcamos aqui. Aqui ele rompeu, o mercado estava em uma tendência de alta. Fez isso daqui, rompeu mais uma vez a resistência. Ao chegar aqui, ele tentou romper e não conseguiu. E olha só o que ele fez. O mercado caiu, rompendo este fundo. Então, provavelmente a tendência mudou. Nós temos aqui, ó, um novo nível de oscilação principal. O mercado mudou, fez isso daqui, na retomada fez isso daqui, ó, tentou romper aqui, né? Só que nesse fundo aqui não chegou necessariamente a romper o fundo, então nós ignoramos aqui. O mercado fez isso daqui e aqui embaixo ele rompeu, ó. Então aqui nós tínhamos uma região de fundo e ele só veio romper aproximadamente aqui, olha só. Nessa barra aqui, o mercado rompeu o fundo. Então, pegando daqui até aqui, nós temos um nível de oscilação principal, que é essa descida aqui. Na retomada, o mercado fez isso, tentou dar uma voltadinha aqui, continuou, outra voltadinha aqui, olha só, continuou caindo, observe, mais uma vez, continuou aqui caindo, e ele fez isso daqui, deu uma pequena voltadinha, continuou caindo. E agora ele está voltando. O mercado está próximo. Deixa eu só retirar aqui todas essas marcações. O mercado, ele fez isso daqui, ó. Aqui ele deixou um fundo. Nós tínhamos esse fundo anteriormente, certo? E nós temos aqui uma região de topo. O mercado, ele pode voltar aqui nessa região, tanto nesse fundo quanto nessa região de topo, e ainda continua a tendência de baixa. Ele só não pode ultrapassar essa região de topo. Se começar a fechar barras acima dessa região de topo, a tendência de baixa ela muda. Estamos no gráfico de 60 minutos, vamos colocar no gráfico de 15 minutos e vamos tentar entrar e procurar uma operação aqui a favor da tendência, que até o momento não mudou o foco. Observem que o mercado está caindo, demonstrando força para baixo e até o momento continua. Se acharmos uma operação aqui de venda, vai ser bacana, porque os nossos pontos de stop vão ficar curto. Como o mercado está trabalhando aqui, nós podemos colocar o stop aqui em cima, que encaixa perfeitamente. Porque se começar a fechar a barra aqui em cima, a tendência de baixa já não é mais um nível de oscilação principal. Vamos lá colocar no gráfico de 15 minutos. Ok, olha só aqui, ó. Olha só onde a região que estamos no gráfico de 15 minutos, né? Colocando um pouco mais precisão. Vou ajustar essa marcação aqui, ó. Colocar um pouco mais ajustada, marcando no pontinho e próximo dos pontos de fechamento, né? O fechamento da barra até a pontinha ali, que aqui é uma região. Então aqui, olha só, nós podemos claramente procurar uma operação aqui. O que o preço fez? Ele deixou um fundo, deixou um outro fundo e está voltando na região. Aqui nós temos uma região de topo e lá atrás nós temos uma região de fundo. O preço está ainda dentro da premissa de venda, né? Ainda dentro da premissa de níveis de oscilações principais para baixo. Então nós podemos continuar procurando uma operação de venda aqui, tá? Desde que não comece a fechar barras aqui em cima. Vamos adiantar um pouquinho.
Se você observar direitinho, nós temos um topo duplo aqui. Topo duplo? O quê? Como assim? Exatamente. Os topos duplos, temos um vídeo aqui falando sobre os padrões gráficos. Um topo duplo, ele não forma só bonitinho assim, ó, onde ele é um topo simétrico do outro. Um topo duplo, ele pode ser assim, ó, observe. Esse daqui muito mais baixo do que o outro, né? São figuras assimétricas. Pode ser assim, ó, muito mais baixo do que o outro, não deixa de ser uma figura gráfica, não deixa de ser um padrão onde demonstra uma certa movimentação. E olha só o que o preço fez aqui, ó. Ele rompeu, deixou aqui esse pequeno topo e foi lá em cima. E agora, exatamente aqui, ele deu uma barra de sinal em uma figura gráfica. Então, aqui tem uma região de topo e aqui tem outro topo, e agora acabou de deixar uma barra de sinal. Então essa barra de sinal atribuída ao contexto em que estamos, cabe uma linda operação de venda, um lindo trade. E o que é que nós podemos fazer? Entramos aqui em uma operação de venda. Acabamos de entrar aqui nessa barra em uma operação de venda. Onde está o nosso stop? Stop loss está aqui em cima. E o alvo está aqui embaixo. Stop, vou colocar aqui uma linha vermelha, a fim educativo. Colocar uma linha verde aqui no meio da zona para representar o nosso alvo. E a nossa operação foi aqui. Vou colocar uma linha amarela, deixar com mais precisão. Daqui para o stop dá 450 pontos. Daqui para o alvo dá 750 pontos. Então tá quase 2 para 1, né? Tá 1,80 para 1. É uma operação de alta probabilidade. Não é a operação que tem maior probabilidade de acerto, porém é uma operação que tem uma alta probabilidade de acerto com um risco-retorno convexo. Já sabemos aqui o desenrolar dessa operação, mas vamos ver aqui apenas mais uma vez. E aqui acionou o nosso alvo, exatamente aqui nessa barra. Maravilha, eu espero que você tenha entendido esse primeiro passo, na verdade, né? Que é a estratégia. Porém, a estratégia não é tudo para você ser consistente no mercado financeiro. Vamos lá. Você está vendo esse triângulo? Todas as pessoas que são consistentes, são bem-sucedidas, seja lá em qualquer negócio, seja em day trade, seja em swing trade, investidor a longo prazo ou algum outro negócio fora da bolsa de valores, essa pessoa ela tem essas 3 habilidades que você também precisa ter para você ser consistente no mercado financeiro. O primeiro passo é a estratégia. Com a estratégia, você pode aplicar essa estratégia todos os dias e você pode fazer muito dinheiro no longo prazo, desde que seja uma estratégia vencedora. A estratégia é um pedaço do processo que é necessário para você ser consistente, porém, ela não é tudo. Ela precisa de um gerenciamento de risco. O gerenciamento faz parte da estratégia? Sim, porém, o gerenciamento cabe uma vaga ali em um dos pilares do triângulo. O gerenciamento de risco, ele impede que você use as suas emoções, eu acho, talvez, é hora de fechar, é hora de parar, e etc, esse tipo de coisa, e ele lhe dá uma métrica. Por exemplo, você pode optar por entrar em operações que tenha, digamos que acima de 50% de probabilidade. Se você entra em operações com 50% de probabilidade de acerto, o seu gerenciamento ele tem que ser de aproximadamente 2 para 1. Para que no longo prazo você seja consistente. Você precisa de um gerenciamento balanceado, encaixado a uma boa estratégia. Porém, tudo isso acaba sendo um pouco relevante se você não tiver essa habilidade, e é por isso que ela vai ganhar esse primeiro topo. Você precisa ter disciplina para aplicar essa estratégia todos os dias. Se você está iniciando, você ainda não é consistente, você fica pulando de galho em galho, você opera na consolidação, no mesmo dia você já quer operar a uma tendência longa e você fica misturando scalper com swing e você fica embolando o meio de campo, tem baixíssima probabilidade de você ser consistente, porque você não tem disciplina para aplicar uma estratégia junto com um bom gerenciamento. Então a disciplina é necessária. A disciplina de aplicar, de seguir suas regras à risca, independente do sentimento, independente do eu acho, talvez. Se você não tiver disciplina,
você vai entrar em operação, as operações elas não são 100% vencedoras, você entra em uma operação que aparentemente seria muito boa, porém a operação acaba desandando e você toma um stop loss. Então você já fica com o sentimento à flor da pele, fica com raiva e aí você vai querer continuar operando, você vai mudar de estratégia porque deu errado uma vez ou duas vezes, então você já vai mudar de estratégia, você não tem disciplina para seguir a mesma coisa e isso reduz a sua chance de você ser vencedor no longo prazo, tá? Então a disciplina é extremamente fundamental para você não se auto-sabotar. E esse foi o vídeo de hoje. Se eu te ajudei de alguma forma, por gentileza, retribua inscrevendo-se no canal se você não é inscrito, deixa aquele likezão, comenta aqui embaixo sugestões de vídeos que você gostaria que eu trouxesse nos próximos dias, porque pretendo fazer mais conteúdos como esse para que possa engajar na sua trajetória. Então, até o próximo vídeo, um abraço.